E a vossa face, e nós seremos salvos. Salmo 79, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Celebramos hoje o ofício da memória de São Francisco de Sales, doutor da Igreja e mestre da caridade cristã, que nos recorda que a santidade não é privilégio de poucos, mas vocação de todos, vivida no cotidiano com mansidão, paciência e amor. Sua espiritualidade ensina que a verdadeira reforma do coração não nasce da violência consigo mesmo, mas da docilidade ao Espírito Santo, que conduz a alma pelo caminho do amor. Como ele mesmo escreve no Tratado do Amor de Deus, a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida, e que sua intercessão nos ajude a viver uma fé firme, suave e profundamente enraizada no amor divino. Na primeira leitura de hoje, do segundo livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, 11, 12, 19 e versículos 23 ao 27, nos coloca diante de duas cenas dramáticas, separadas no tempo, mas unidas por uma mesma ferida espiritual. A incapacidade humana de reconhecer a verdadeira grandeza quando ela se manifesta segundo os critérios de Deus e não segundo os critérios do mundo. Sendo assim, na primeira leitura, vemos Davi receber a notícia da morte de Saul e Jonatas. O texto poderia ser lido de modo superficial, como o fim de um conflito político. O rei que perseguiu Davi está morto. O caminho para o trono está aberto. Mas Davi reage de maneira escandalosamente contracultural. Ele rasga as vestes, chora, jejua, entoa uma lamentação solene, e não apenas por Jonatas, seu amigo fiel, mas também por Saul, aquele que o perseguiu, caluniou e tentou matá-lo. Mas por quê? Porque Davi enxerga algo que o mundo não vê. A unção de Deus não se apaga pelo pecado do ungido. Saul caiu, sim, errou gravemente, foi infiel, mas continuava sendo o ungido do Senhor. Para Davi, a tragédia não é apenas a morte de um rei, mas a derrota espiritual de Israel, a humilhação do povo diante das nações, o colapso de uma vocação. E aqui está um ponto decisivo. O mundo celebra vitórias imediatas. O homem, segundo o coração de Deus, chora as perdas espirituais, mesmo quando parecem politicamente vantajosas. Davi não canta triunfo, ele canta luto, não explora a queda do outro, ele a sofre. E o lamento de Davi é poético, profundo, teológico. Ele fala da beleza de Israel tombada, da união de Saul e Jonatas, da perda de algo que não se pode simplesmente substituir. No mundo pragmático, isso pareceria perda de tempo. No mundo moderno, diríamos: siga em frente, seja estratégico, aproveite a oportunidade. Mas Davi nos ensina que não existe futuro sólido construído sobre o desprezo pelo passado ferido. Quem não chora corretamente governa mal. Quem não aprende a sofrer diante da queda humana transforma o poder em tirania. E no evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 ao 21, Jesus está cercado pela multidão. Não tem tempo nem para comer. E sua missão avança com intensidade, radicalidade e verdade. E a reação é chocante. Seus próprios parentes dizem: ele está fora de si. E aqui o evangelho toca um nervo exposto do mundo moderno. Jesus não é acusado de imoralidade. Não é acusado de falsidade, é acusado de excesso, excesso de zelo, de entrega e de radicalidade. O mundo tolera a religião enquanto ela é moderada, domesticada, funcional. O mundo chama de loucura toda fidelidade que não se submete ao conforto, à lógica do sucesso, ao consenso social. Assim como Saul foi rejeitado por sua infidelidade, aqui Jesus é rejeitado por sua fidelidade absoluta.
E, paradoxalmente, ambos experimentam o mesmo tipo de incompreensão. Quando a ação de Deus não cabe nos esquemas humanos, ela é descartada. E aqui está a ponte profunda entre os textos. Saul representa a autoridade que falha, mas que ainda carrega uma responsabilidade sagrada. Jesus representa a autoridade perfeita, mas que é julgada insuportável por sua coerência. Davi chora a Saul porque compreende o peso do chamado. Os parentes de Jesus tentam contê-lo porque não suportam o peso da verdade. O mundo não sabe lidar nem com o fracasso redimível, nem com a santidade radical. Ao primeiro, responde com cinismo. À segunda, responde com ridicularização. E podemos refletir que hoje vivemos num tempo que celebra a queda alheia, transforma erros em espetáculo e chama de fanatismo toda fé que não se dilui. Ao mesmo tempo, há uma tentação dentro da própria igreja, preferir um Cristo administrável a um Cristo que desorganiza agendas, consciências e estruturas. Jesus continua sendo chamado de exagerado. O evangelho continua sendo visto como inviável. A cruz continua sendo considerada loucura. E como Davi, somos chamados a escolher: chorar o que o mundo despreza e sustentar o que o mundo tenta calar. E com isso, nós temos que realmente buscar o sentido da graça em nossas vidas para entendermos a eficiência da fé que nos transforma. E vejamos que no final de tudo, o lamento de Davi nos ensina a ter um coração grande o suficiente para sofrer pela verdade, mesmo quando ela nos favorecia politicamente. O Evangelho nos ensina a ter uma fé firme o suficiente para seguir Cristo, mesmo quando isso nos faz parecer fora de nós. E que hoje peçamos a graça de não celebrar quedas, não ridicularizar a santidade, não negociar a verdade para parecer equilibrados. Porque no reino de Deus, o equilíbrio do mundo muitas vezes é apenas covardia bem disfarçada, e a loucura de Cristo é, na verdade, a única forma plena de sabedoria. São Francisco de Sales, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.